Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre 4 mitos sobre a usucapião que andam circulando por aí. Fica comigo nesse vídeo até o final, que a última pode te surpreender. A usucapião é um instituto super conhecido dos brasileiros e, por ser tão conhecido, acaba carregando aí muita desinformação. Então, o objetivo de hoje é justamente desmistificar 4 mentirinhas que acabam correndo por aí. Mito número 1. Para ter direito ao usucapião, precisa morar no imóvel. Muita gente acredita que para ter direito ao usucapião é necessário residir no local. Porém, isso nem sempre é verdade. Primeiro, eu preciso te dizer que existem várias modalidades de usucapião, cada uma com seus requisitos próprios. A gente vai ter ainda um vídeo aqui falando sobre os diversos tipos de usucapião e quais os requisitos de cada uma. O que acontece é que existem algumas modalidades específicas de usucapião que sim, é preciso comprovar que você mora no imóvel. No entanto, existem diversas outras que não têm essa exigência. Você precisa demonstrar apenas a posse. E eu sei que daí você vai dizer assim: ué, doutora, mas a posse não é justamente morar no imóvel? E não. Existe uma diferença. Na verdade, existem dois tipos de posse: a posse direta e a posse indireta. A posse direta é quando você de fato mora no imóvel. Você está ali residindo naquele local. Você exerce a posse diretamente. A posse indireta, no entanto, ocorre quando você não mora no local, mas você exerce a administração daquele bem. Então vamos supor que você tem um imóvel e você loca ele para outra pessoa. Você tem a posse indireta. Ou, por exemplo, você fez um contrato de comodato em que você cedeu aquele imóvel para outra pessoa morar. Ou ainda quando falamos de um lote de terreno, por exemplo, que sequer existe construção viável de moradia ali, mas você manda carpir o lote, você manda cercar aquele terreno, você cuida daquela propriedade, percebe que você não está residindo, exercendo a posse direta daquele local, porém você exerce a posse indireta. E a posse indireta, ela é suficiente para o reconhecimento da usucapião em várias dessas modalidades que eu te falei. Portanto, o que você precisa gravar aqui é que não é obrigatório que você resida no local. No mais, o fato de você morar no local pode contribuir para a redução do prazo da usucapião, mas não vai ser requisito obrigatório. Ok? Vamos ao mito número 2. Para ter direito ao usucapião, não pode ter outros imóveis no seu nome. Esse aí é outro mito campeão. Muita gente acredita que se você tiver um imóvel no seu nome, você não vai ter direito ao usucapião. Porém, assim como na questão de moradia do imóvel, aqui de novo a gente fala dos diversos tipos, das diversas modalidades de usucapião que existem. Existem dois tipos de usucapião que exigem que a pessoa não tenha nenhum imóvel em seu nome, que é a usucapião familiar e a usucapião constitucional. Essas duas modalidades exigem sim que a pessoa não tenha outro imóvel, inclusive ela também exige a moradia, a residência no local. Mas percebe que são essas duas modalidades. Existem outras que não têm qualquer problema. Você pode ter 1, 10, 100, quantos imóveis quiser em seu nome, que ainda assim você vai sim ter direito ao usucapião, desde que preenchidos todos os requisitos daquela modalidade. Portanto, o fato de ter um imóvel no seu nome não impede, não prejudica o seu direito ao usucapião. Mito número 3. Não pode fazer usucapião de imóvel rural. Esse mito eu não sei de onde surgiu, mas ele tá por aí. Eu já vi, inclusive, colegas advogados com essa dúvida e já recebi também um cliente no escritório que falou assim: doutor, eu tenho uma terra, eu tô lá há muitos anos, eu tenho toda a documentação desse tempo que eu tô lá, mas ele tá na zona rural. Então, eu não sei o que eu posso fazer para regularizar essa situação. E a realidade é que não existe qualquer diferença
entre a usucapião de um imóvel urbano e a usucapião de um imóvel rural. O fato dele estar em zona rural não prejudica e não altera em nada o teu direito ao usucapião. Inclusive, existe uma modalidade de usucapião chamada usucapião especial rural ou usucapião constitucional rural, as duas são sinônimos, tá? Significam a mesma coisa, cujos requisitos são posse ininterrupta e pacífica por 5 anos, que esse imóvel seja de no máximo 50 hectares, que seja utilizado para moradia do possuidor e para sustento da economia familiar e que o possuidor não tenha mais nenhum outro imóvel no seu nome. Então, essa é uma modalidade de uso capião específica para imóveis rurais. Aí, eu sei o que você está pensando. Você está pensando assim, olá, tá vendo? Precisa morar no imóvel e não pode ter outro imóvel no seu nome. Sim, mas essa é uma modalidade muito específica. Percebe que o prazo dela é de apenas 5 anos de posse. É um prazo muito curto. Portanto, quanto menor o prazo de posse, mais requisitos vão haver para que você consiga aquela usucapião. Mas se o teu imóvel está situado na zona rural e você não preenche esses requisitos, ele é um imóvel maior, você tem outros imóveis no seu nome, você não mora no local, você não exerce a economia da família no local, você pode sim fazer usucapião nas outras modalidades, tá? Você pode preencher os outros requisitos. Não é porque ele é rural que você não pode fazer a usucapião. Agora vamos falar do mito número 4, mas antes eu quero pedir para você que está assistindo esse vídeo até agora, se você está gostando, clica no curtir para mim, que é muito importante que você faça isso, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Vamos lá, mito número 4. Usucapião é coisa de gente sem vergonha. Eu já ouvi muito essa frase por aí, talvez você já tenha dito ela ou tenha pensado, mas a verdade é que não. O que acontece é que a nossa Constituição Federal dá uma grande importância para a propriedade imobiliária. Os imóveis no Brasil, de acordo com a nossa Constituição, precisam ter função social. Isso é, eles precisam ser úteis à sociedade. Por isso, foi criado o Instituto da Usucapião, justamente para regularizar a propriedade de imóveis daquelas pessoas que estavam cuidando daquele bem como se fossem donos, estavam dando utilidade para aquela propriedade, mas não tinham um nome de proprietário no documento. Então percebe que se uma pessoa dá utilidade por um imóvel, cuida de um imóvel pelo tempo previsto em lei, seja morando naquele imóvel, seja construindo, alugando, limpando lote, cercando, enfim, dando qualquer utilidade para aquele imóvel, é justo que ela adquira a propriedade de direito, isso é, o nome no documento daquele imóvel, porque a propriedade de fato, a realidade, o dia a dia, já existe aquela propriedade. E aí eu sei que muita gente vai falar assim: ah, mas não é justo que aquele proprietário que comprou, pagou por aquele imóvel, perca ele assim sem receber nada. Acontece que, lembre, eu falei, a Constituição Federal determina que os imóveis precisam ter função social. Se aquele proprietário abandonou o imóvel por tempo suficiente para que outra pessoa entrasse lá, morasse, construísse, passasse a cuidar daquele imóvel por tanto tempo sem ser incomodado, é evidente para a Constituição, para a legislação, que aquela pessoa não precisa daquela propriedade, que aquela propriedade nas mãos dela é inútil, não cumpre a sua função social. Dessa forma, a usucapião é boa para o possuidor que passa a ter a propriedade daquele imóvel, é boa para o proprietário que se desobriga dos encargos tributários de um imóvel que não lhe tinha utilidade, e é boa para o município que passa a receber os impostos devidos daquele imóvel e passa a receber também a tributação devida pelas transações daquele imóvel, né? Afinal, aquele imóvel sai de uma situação irregular para uma situação de regularidade. E bom, esses foram os 4 mitos mais comuns aí sobre a usucapião. Se você conhece mais algum, deixa aqui para mim nos comentários. E se você aí do outro lado tem um imóvel que está em situação irregular, você precisa resolver essa situação para que você tenha segurança jurídica, para que você possa exercer plenamente todos os seus direitos sobre esse imóvel. Se você tem uma situação aí que você está precisando de um auxílio jurídico, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link onde você pode deixar as suas informações e alguém da minha equipe vai entrar em contato com você. Tchau, tchau!